Bom dia, Deus abençoe, um ótimo sábado, que bom estarmos aqui nesse canal maravilhoso. Bom dia, Beth, Deus abençoe vocês. Bom dia, querido Saulo, obrigado aí o apoio, que Deus abençoe sua família. Aliás, Deus continue abençoando sua família poderosamente. E você do YouTube é o nosso convidado. Esse programa existe para você e para a honra e a glória do nome do nosso Deus. Amém? Saulo, vamos compartilhar o link, né? Hoje o tema está maravilhoso. Vamos estudar sobre ritos e tradições, não é? Eu quero que você compartilhe esse link aí com 2, com 3 pessoas, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Eu quero também que você participe com a gente na nossa pesquisa. Nós temos uma pesquisa aí, o link está aí no YouTube, para a nossa próxima temporada, que vamos, pela graça de Deus, começar no nosso próximo sábado. Nós temos aí 3 temas aí para você escolher. Profecias apocalípticas, ou profecias diversas, como queira, profecias de Daniel, e retomar esse estudo, ensinos de Jesus. Não é? Se você pegou esse estudo da metade para o final, você pode também votar nesse estudo e participar com a gente. Amém? Bom, eu estou aqui com as minhas filhas, como vocês perceberam, né? Aqui está a Yasmin, do meu lado aqui. A Isabelle está no colo também da Ingrid. Eu tenho certeza que nosso amigo Saulo está acompanhando com a sua família. A Nadilan está aqui com a gente, que Deus abençoe. E você do YouTube aí, se inscreve no canal, dá o like, porque quanto mais você participar, tenho certeza que Deus vai mais te abençoar. Bom, vamos orar, vamos louvar e vamos estudar. Ingrid, você ora com a gente? Amém? Então, você de casa aí, fecha os seus olhos e a nossa querida Ingrid vai fazer uma oração ao Senhor. Querido Deus, obrigada por mais um sábado, obrigada por mais um estudo da Bíblia, que seja muito bom na tua presença. Abençoe cada um que está assistindo, também no YouTube e aqui no Zoom. Que Deus abençoe a família deles. Em nome de Jesus, amém. Amém, que bênção. Já adoramos ao Senhor com oração, agora vamos adorar o Senhor com música, né? Você sabia que o Espírito Santo de Deus, ele te chama para propósitos tremendos e tenha certeza disso, ele tem um plano na tua vida. Você crê nisso? Então coloca um amém aí no chat, tá? Participa com a gente. Essa música fala do Espírito Santo, que ela toque o seu coração e o meu coração. Espírito Santo, vem inundar meu ser, vem Espírito de amor, vem ser meu consolador, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito Santo, vem inundar meu ser, vem Espírito de amor, vem ser meu consolador, vem Espírito, vem Espírito, inspira o meu viver com teu toque de poder, vem agora libertar, vem me habitar, alívio e refúgio és para mim. Vem Espírito Santo, vem inundar meu ser, vem Espírito de amor, vem ser meu consolador, vem Espírito, vem Espírito, inspira meu viver, inspira o meu viver, com teu toque de poder, vem agora libertar, em mim habitar, alívio e refúgio és para
inspira meu viver. Inspira o meu viver com teu toque de poder. Vem agora libertar, em mim habitar, alívio e refúgio és para mim. Amém? Louvado seja Deus. Que bom que você está conosco aí. Louvado seja o nome do Senhor. Compartilha o link, vamos participar, dê o seu like aí. Tenho certeza que Deus tem bênçãos para você. Você sabia que essa semana Deus cuidou de você? Amém? Meu amigo, você foi... Tenha certeza disso. Você foi cuidado e protegido por Deus. E esse próximo louvor, amigo Saulo, fala do cuidado de Deus que o Senhor tem conosco essa semana, né? E, gente, a gente tem muito motivo de agradecer. Nós estamos vivos, perdemos algumas pessoas essa semana, foi muito triste. Perdemos, infelizmente, a mãe do professor Flávio veio a óbito, né? E perdemos outras pessoas que talvez não conhecemos, mas foram pais, foram mães, filhos, professores, amigos, colegas. Mas essa música, ela fala do cuidado de Deus. E eu creio que Deus está na direção. Eu creio que Deus está no cuidado. Eu tenho certeza que Deus tem cuidado de você. Amém? Então, ouça esse louvor, ouça essa música e que o Espírito de Deus lhe conforte o seu coração na certeza que Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de nós. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Amém. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus tem cuidado de você, meu amigo. Amém. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que te ama e Ele quer te dar a mão. Mas se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Aleluia. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Quero ouvir sua voz. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa
e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Amém? Olha quem está com a gente aqui, amor. A princesa do Saulo. Como é o meu Maladé? Que linda. Que Deus te abençoe, princesa. Dá tchau para ela ali, crianças. Olha, que bênção. Participou com o nosso louvor. Como é o nome Maladé, amor? Que bênção. Deus abençoe, Saulo, sua família, sua filhinha. Como é o meu Maladé? Que bênção. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Gente, vamos estudar a Bíblia. Já louvamos o nome do Senhor, né? Já acreditamos no poder que Ele cuida de nós, que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, né? O Senhor cuida de nós. Aleluia. Bom, hoje nós vamos estudar sobre ritos e tradições. A Manu, isso, Manu, que Deus te abençoe. Olha que bênção aqui. Linda, que Deus te abençoe. E hoje nós vamos estudar sobre ritos e tradições. Eu vou pedir para o meu parceiro missionário, o querido Saulo, compartilhar aí a nossa tela de estudo. Tá bom? Ainda dá tempo você compartilhar o link, ainda dá tempo você dar o seu like, ainda dá tempo você participar. Beleza, que bênção. Ainda dá tempo você estar com a gente aqui no YouTube, tá bom? É importante a sua participação, é importante a sua presença, é importante as suas perguntas. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento a respeito do tema hoje, eu quero que você participe com a gente, tá bom? É muito importante a sua participação. Queridos, amanhã, às 17 horas, nós vamos estudar esse tema, agora numa expectativa da área da psicologia, tá bom? Eu quero deixar um tema sobre este assunto, que é sobre o casamento, que é um dos ritos, uma das cerimônias, e eu quero abordar amanhã numa palestra. Nós vamos fazer uma enquete, uma palestra, uma parceria com uma psicóloga, a doutora Vera vai estar com a gente. Amém. Bom, você ainda pode participar da enquete. Nós temos aí 3 temas para abordar na próxima temporada, né, amigo Saulo? As profecias de Daniel, tá certo? Vamos abordar os 12 capítulos do profeta Daniel. Nós temos aí os ensinos de Jesus, que é o tema que a gente já está abordando em algum período. E nós temos também profecias apocalípticas para o tempo do fim. Então, são profecias diversas. A gente tanto trabalha nas profecias de Daniel, como nas profecias também do Apocalipse. Amigo, pega Tá a seu pau a guia de pau aí, estudo. esses dois últimos aí. Daniel e profecias do tempo do fim aí. Tá bem Isso, equilibrado o resultado parcial aqui. perfeito, perfeito, perfeito. Amém. Então, meus amigos, hoje nós vamos estudar sobre ritos e tradições. E é interessante que o estudo de hoje ele vai nos transportar ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento, quais desses ritos, quais dessas tradições permanecem e quais dessas tradições e quais desses ritos ficaram para trás. Está aqui com a gente pelo Zoom a Vládia, que Deus te abençoe, a família da Beth, que sempre acompanha a gente aqui nesse canal, aqui nesse programa, a Nardilian, eu acredito que é o esposo da Eliane, que também já decidiram se batizar, viu, amigo Saulo? No final desse mês eles vão descer as águas, louvado seja o Senhor. A Maria também está com a gente, a Milena Bom está com a dia, gente. feliz Bom dia. sábado. Feliz sábado, minha amiga. Que bom ter conosco aqui. Provavelmente seu marido deve estar acompanhando com a gente pelo YouTube, né? Tá aqui ele, ó. Ah, tá aqui ele. Amém. Deus abençoe. Porque a gente chegou agora, vamos pegar ali um papel de um exame. Ah, tá certo. Estamos sentindo falta deles no PG, né, amigo Saulo? Nós temos um PG aqui às sexta-feiras, né? É. Perfeito. Então, acompanha com a gente esse estudo, compartilha o link, tá bom? Ainda dá tempo você compartilhar o link, tudo bem? Bom, ritos e tradições. Queridos, pegue seu guia de estudo, tá certo? E vamos responder nossa primeira pergunta. Olha que interessante. Nossa primeira pergunta, né? Está aí, na tela. Qual era o costume dos tempos bíblicos para com as crianças? Então, vamos para os costumes, né? Para as cerimônias. Você que acompanha com a gente, Êxodo 13, versículo 1 e versículo 2, né? Moisés, ele pediu para que, através do Espírito Santo, lógico que é evidente, na realidade foi Deus que pediu por Moisés, como intermédio, né? Consagra-me todo primogênito.
todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto homens como animais, é meu. Lembra da Páscoa? Você lembra que o anjo do Senhor passou sobre a casa e poupou os primogênitos da destruição do anjo do Senhor? Então, em contrapartida, os primogênitos pertencem ao Senhor, não é? Então, todo filho que nascia em Israel, o primeiro filho, era consagrado a Deus, tanto o filho como também o animal. É interessante que essa cerimônia, apesar de ser no Antigo Testamento, ela também ela se amplia também no Novo Testamento. É tanto que quando a gente vai para o Novo Testamento, nós identificamos ali, meus amigos, a apresentação de crianças, né? Lembrando que a apresentação de crianças, a dedicação de crianças, não é batismo, tá? Então, isso aqui não tem a ver com o batismo, tem a ver com uma dedicação. Amigos, se você tem um bebê que ainda não foi dedicado ao Senhor, você pode dedicá-lo ao Senhor na casa de Deus, tá bom? A Igreja Adventista do Sétimo Dia não lhe cobra nem um centavo. Você traz esse bebezinho recém-nascido, mesmo se você não for adventista, meu amigo Wesley, que Deus te abençoe, seja bem-vindo. Mesmo que você ainda não tenha se batizado, você pode trazer essa criancinha e pode ali no templo fazer uma dedicação a Deus. É importante porque a partir daqueles primeiros dias, primeiros meses, a criança está sendo dedicada a quem? Ao Senhor. Aconteceu isso no Novo Testamento, professor? Aconteceu, meus amigos. Aconteceu com o próprio Jesus, não é? Isso era um rito que amplia também para os dias atuais. A palavra do Senhor diz que Maria, mãe de Jesus, seguiu esse costume em Lucas capítulo 2, versículo 22, não é? Seguindo o costume lá de Êxodo, que nós acabamos de ler, né? Passando os dias de purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do Senhor será consagrado. Então, Jesus ele foi ali consagrado, ele foi ali apresentado. Agora, qual o significado, professor, dessa cerimônia? Nós já falamos um pouco aqui, né, meus amigos? É para você entregar ao Senhor aquele primogênito, né? Nós não criamos filhos para nós mesmos, né? Nós criamos filhos para o Senhor. Então, você que é pai, meu amigo Saulo está aqui, você que é pai, você que é mãe, nós temos uma responsabilidade de educar nossos filhos, não para nós mesmos, mas educarmos nossos filhos para a eternidade. Amém? Aonde você quer passar a sua eternidade juntamente com seus filhos? Aonde? Aonde você quer passar a sua eternidade? Então, dedique seus filhos, dedique os seus primogênitos, dedique para o Senhor. Wesley, quer falar, meu querido? Bom dia, seja bem-vindo. Tudo tranquilo. Amém. Louvado seja Deus. Então, meus amados, vamos estudar mais sobre esse tema, vamos expandir mais esse tema. O que é que a Bíblia fala sobre ritos e tradições? Bom, o significado dessa dedicação é que a palavra do Senhor é muito clara em dizer que eis que os filhos são a herança do Senhor, o fruto do ventre é o seu galardão. Então, nós somos responsáveis pelos filhos, não é? Você sabia, meus amigos, que Deus vai pedir conta de cada filho que ele lhe entregou? Opa, quer dizer, professor, que eu vou me responsabilizar pelos meus filhos? Exatamente. Deus vai perguntar a você: ei, Rômulo, cadê minhas filhas que eu te entreguei, filho? E aí, o que é que eu vou dizer? Você sabia que uma das grandes bênçãos, meu amigo Wesley, uma das grandes bênçãos, Maria, Vládila, uma das grandes bênçãos, Eliane, você que está nos acompanhando pelo YouTube aí, é sua família estarem dedicada a Deus? Professor, eu criei meus filhos na igreja, eu eduquei nos caminhos do Senhor, e hoje eles estão grandes e não querem mais saber de Deus. Meu querido, aí já não é com você. A sua parte você fez. A parte dele também cabe ele fazer. Mas o que depender de você como pai, como mãe, dedique e consagre seus filhos a Deus. E, infelizmente, muitas vezes, grandes homens tiveram grandes compromissos com Deus, mas, infelizmente, os seus filhos andaram por outros caminhos. Isso é muito triste, meus amigos. Mas eu quero que você entenda o seguinte, paizinho, preste atenção. Não basta apenas você andar com Deus. Seus filhos também têm que andar com Deus. Seus filhos têm que andar com Deus.
Eu me lembro aqui de 2 personagens na Bíblia que eu admiro demais. Um foi o profeta Samuel. O profeta Samuel estava já velho e os seus filhos não andaram nos caminhos do profeta. Os seus filhos não foram fiéis a Deus. Eles eram corruptos, eles recebiam suborno. E aí, no capítulo 12, se eu não me engano, de 1 Samuel, Samuel começa a fazer um relatório da vida dele. Ele diz assim, olha, eu sempre fui íntegro com vocês, eu nunca defraudei ninguém, nunca tive suborno. E todo o povo de Israel confirmou. Verdadeira essa palavra, profeta. Mas quando foi o relatório dos filhos dele, as pessoas as pessoas não acreditaram nos filhos, nem na integridade dos filhos. E foi exatamente pelo mau testemunho dos filhos do profeta foi que nasceu a monarquia. Ou seja, a partir da corrupção dos filhos do profeta Samuel, um homem consagradíssimo, um homem dedicado a Deus desde criança, foi que veio a monarquia. Tá vendo? Então, assim, nós pais, nós temos uma responsabilidade muito grande, mas o que depender de você, meu amigo, faça a sua parte, certo? Um pai que eu admiro demais, gente, na Bíblia é Jó. Jó se acordava de madrugada e ele fazia, gente, sacrifícios caso os filhos dele estivessem em pecado. Eles oravam, ele erguia um altar. Tá vendo, pai? Tá vendo, mãe? A responsabilidade que há nos nossos ombros. Temos nós levantados nas madrugadas e erguido um altar de oração para os nossos filhos? Ellen White escreve que o último clamor de Deus no Santo dos Santos vai ser a intercessão para os filhos que estão afastados. Então, se você tem algum filho que está afastado do caminho do Senhor, continue em oração, continua suplicando, ergue um altar ao Senhor, e eu tenho certeza que essa vai ser a última intercessão de Cristo antes do seu retorno. Queridos, que coisa linda que nós estamos aprendendo sobre a responsabilidade dos pais, né? A respeito dos filhos. Então, vamos estudar mais algum rito. Por exemplo, vamos para o segundo rito, ou a segunda cerimônia. O que Jesus fez para dar o início do seu ministério, não é? Nós estamos falando de que exatamente? Do batismo. O batismo. O batismo não é o final. Olha a pergunta aqui, meus amigos. O que Jesus fez para dar início do seu ministério? Ou seja, o início é o início, lógico, óbvio. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para dar início da minha missão, do meu propósito, Mateus 3, 13, 14 e 15. Ser batizado. Ou seja, o batismo é o início da carreira cristã. O batismo não é o final. O batismo é o início da carreira cristã. O batismo não é o final. Então, é importante você tomar essa decisão de descer o quê? As águas. É importante você tomar essa decisão de nascer da água e do Espírito, tá bom? Você que não é batizado, você pode tomar essa decisão, meu amigo. Você pode agora colocar o seu nome, diz assim, professor, coloca meu nome aí, eu quero me batizar, tá bom? Deixa eu acompanhar aqui pelo YouTube, quem está conosco aqui, está dando aqui as boas-vindas. A família Reis sempre está conosco, o Antônio está conosco, bom dia a todos, um excelente sábado, amém, meu querido, Deus abençoe, viu? Estamos sempre em oração por você. Então, você pode participar conosco também no YouTube, tá bom? Fazer sua pergunta, nós temos aí algumas pessoas assistindo, dá o like, participa com a gente. Queridos, então vamos lá. O batismo, ele é o início da carreira cristã, tá certo? Deixa eu colocar aqui algo mais claro para que você entenda, tá? O batismo não é o final, o batismo é o início. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, o batismo não é para quem está preparado, é para quem quer se preparar. Tudo bem? Ou seja, se você quer se preparar para a obra do Senhor, para a salvação, para o encontro com o Senhor Jesus, quando ele voltar com poder e grande glória, o primeiro passo que você tem que fazer é nascer da água e do Espírito. É o primeiro passo. Tá certo? Terceiro, o batismo não é para crianças, não é para bebês, não é para nenéns. O batismo é para a pessoa que sabe o que está fazendo. Porque nós já estudamos aqui, existem 4 passos para o batismo. Não é? Primeiro, você tem que crer. Segundo, você tem que ter conhecimento, ser ensinado. Terceiro, você tem que se arrepender. E quarto e último, você tem que se converter. Um bebê, um neném, não tem como dar esses passos.
tá certo? Então, meu amigo, toma essa decisão. No último sábado desse mês, tá? No último sábado desse mês, nós vamos ter um lindo batismo. E eu quero ser testemunha dessa sua decisão. Em nome do Pai, eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus, não prolongue a tua decisão. Não adie a sua decisão. O amanhã não pertence a nós. O amanhã pertence a Deus. O hoje pertence a nós. Então, tome a decisão agora, em nome de Jesus, e no final do mês eu quero ser testemunha do seu batismo. Amém? Participa com a gente no YouTube, tá bom? Coloca alguma pergunta, alguma dúvida a respeito desse assunto e a gente vai esclarecer. Nós temos aqui uma pergunta. Professor, eu já me batizei. É necessário me rebatizar? A Bíblia fala do rebatismo. Existe fundamento bíblico para isso? Existe. Anota aí, tá? Atos capítulo 19 fala de um rebatismo, tá certo? Então, se você já foi batizado há algum tempo, as águas, né, por imersão, que isso fique bem claro, tá? E aí você se desviou dos caminhos de Deus, você saiu da direção do propósito que Deus tem para a sua vida, e aí você quer retornar à casa do Pai. Eu posso me rebatizar, professor? Deve. Não só pode, como deve. Tá bom? Então, Deus abençoe você na sua decisão. Em nome de Cristo, o eterno Filho de Deus, que Deus abençoe na sua decisão. Meus amigos, olha que bênção do Senhor, né? O batismo é por imersão. Tá bom? A única e verdadeira forma de batismo é por imersão. A palavra baptismo, do grego, é mergulhar, imergir. Louvado seja o nome de Cristo. O que representa, então, o batismo, professor? De acordo com Romanos 6, do 4 ao 8, o batismo representa o sepultamento da velha criatura e o ressurgimento da nova criatura. Quando você desce ali as águas, morreu o velho Adão. Quando você sobe das águas, nasceu o novo Adão. Queridos, professor, eu tenho medo de batizar. Por quê, meu amado? A Bíblia diz, o amor lança fora todo medo. Porque eu tenho medo de voltar a pecar. Eu tenho medo de voltar a praticar os mesmos erros. Meu amado, você tem um advogado junto ao Pai. Tá bom? Você tem um advogado junto ao Pai. Nós temos aí no Zoom o link do estudo de hoje e temos no Zoom também o link do formulário para você fazer a pesquisa, tá? Professor, eu tenho medo de voltar às práticas pecaminosas, professor. E aí eu acabar me frustrando. Queridos, presta atenção. A palavra do Senhor diz lá, na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 1, que nós temos, meu amigo Wesley, um advogado junto ao Pai. E esse advogado nunca perdeu causa. A palavra advogado, no grego ali, é a palavra parácletos. É a mesma palavra que se dá ao Espírito Santo. É duas palavras, para e kletos, para ficar ao teu lado. Ou seja, se você cair, você cai aos braços de Jesus. Aleluia, porque ele está ao teu lado. Glória a Deus. Se você tropeçar, você cai nos braços de Cristo e ele te ergue com o teu braço forte. Amém, Wesley? Amém. Fale, meu querido. Quer participar? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Que bom. Então, você tem alguém que é mais forte do que você. Você tem alguém que venceu o diabo. Você tem alguém que venceu a morte. Você tem alguém que venceu o cão na cruz do Calvário e ressuscitou. Por que você tem que ter medo? Afaste esse medo, não é de Deus. Ele segura a tua mão. Ele segura o teu braço. Amigo, preste atenção agora em nome de Jesus. Deus está falando direto ao seu coração. Sabe quem é que vai ser salvo? É aqueles que perseverar até o fim. Então, por mais que você caia 7 vezes, se você cai 8 vezes, o Senhor levanta. Aleluia. E a Bíblia diz, quem será salvo, o professor diz? Aquele que perseverar até o fim. Então, perseverar, meu amigo, é não desistir. Jesus não falou, olha, você não pode cair até o fim. Ele não disse isso. Olha, você tem que manter a perfeição. Quando sair desse tanque, você não pode errar mais. Não foi isso que Jesus falou, querido. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia! Esse que será salvo. E o que é perseverar, professor? Repete. Perseverar é não desistir. Perseverar é prosseguir. Perseverar é insistir. Perseverar é ter os olhos sempre fixos no Mestre. Lembra de Pedro, quando estava andando sobre as águas? Ele se descuidou porque as ondas eram fortes e acabou afundando. E ele clamou e gritou, Senhor, Mestre, salva-me. E Jesus ergueu a mão e o salvou. Amém? Então não tenha medo do batismo, não tenha medo de tomar essa decisão. Essa decisão é o início do teu ministério.
Louvado seja Jesus. Queridos, vamos para o próximo rito, né? Então, você percebe que nós temos aí um rito ao você nascer, dedicação. Nós temos um rito ao você ter consciência do certo e do errado, que é o batismo. E agora você tem um terceiro rito. Que rito é esse, professor? Mateus 28, 19 e 20. Eu vou pedir para alguém do Zoom ler para a gente esse texto, tá bom? Mateus 28, 19 ao 20. Eu vou pedir aí para alguém do Zoom ler com a gente, tudo bem? Meu amigo Wesley, se quiser, pode ler. A Nilena também. Não precisa ler todo mundo igual não, tá, gente? Mas apenas um. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Vamos para o terceiro rito, tá bom? Alguém aí do Zoom, lê para a gente esse texto. Eu queria que você participasse com a gente. Você do YouTube também, se tiver alguma pergunta, faça a pergunta, tá bom? Meu amigo Saulo está aqui conosco, fazendo aqui a mediação. Eu me admiro do Saulo. Eu acho que o Saulo é uma benção. O pessoal está tímido, eu vou ler. O Saulo é uma benção. Ele consegue administrar o tempo e, ao mesmo tempo, o Zoom. Saulo, lê para a gente aí, por favor. Mateus 28, 19. É uma passagem... Estava procurando aqui o versículo aqui. Espera aí que abriu errado aqui. Opa. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, meu parceiro missionário. Então, essa ordem, quem foi que deu, Saulo? Quem foi que mandou fazer discípulo? Jesus. Jesus. Então, olha que coisa interessante. Ao você nascer, você é dedicado na casa de Deus. Ao você crescer e ter um raciocínio do certo e errado, você vai para o tanque, para o batismo. E agora, no batismo, você recebe um chamado. E qual é o chamado? Ide e fazei discípulo. Queridos, uma pessoa que não vive sem propósito, não vive feliz. Vou repetir. Uma vida sem propósito é uma vida infeliz. Deus está chamando você, Beth, para ser uma missionária. Ei, Nilene, Deus está lhe chamando você para ser uma missionária. Wesley, Deus tem um chamado na tua vida. Deus está lhe convocando para ser um missionário. Saulo, Maria, você do YouTube, Deus tem um chamado para você. Receba, porque é do Senhor. Não é de homens, é do Senhor. E qual é esse chamado, professor? Eu não sei cantar, eu não sei pregar, mal eu sei falar, eu sou uma pessoa super tímida. Queridos, o Espírito de Deus vai lhe capacitar. Se Deus usou uma jumenta para pregar para um profeta, ora, imagina eu, filho. Não subestime o poder do Espírito Santo. Basta você se colocar nas mãos do Senhor e ele vai lhe usar como canal de bênção e como canal de esperança. Queridos, sabe qual é a maior mensagem de Cristo que nós podemos dar? Não é um excelente sermão, não é uma didática para estudo bíblico, não é um dom para tocar um instrumento. A maior mensagem que você pode dar em prol do evangelho, sabe o que é? Coloca aí no chat aí, participa com a gente. Já já eu quero dar a resposta. Professor, qual é a minha maior mensagem que eu posso dar? Não é através da música, não é através da oratória, não é através da didática, mas qual é a maior mensagem que eu possa dar? Participa com a gente aí, no YouTube, no Zoom. Qual é a nossa maior mensagem? Catiane está conosco aqui, glória a Deus, aleluia. Catiane, Deus tem um chamado para você, para o seu esposo, tá? Louvado seja Deus. Deus abençoe o Geraldo, só que ele está imunizado. Lá, aleluia, Cristo. Que o Espírito de Deus imunize ele também. João Araújo está com a gente, Deus abençoe. Bênção de Deus, participa com a gente. Professor, estou curioso. Qual a maior mensagem que nós podemos dar? Uma vida de testemunho. Vou repetir. O maior evangelho que você pode pregar é uma vida de testemunho. Amém? É uma vida de testemunho. São Francisco de Assis diz, pregue, se possível for, use palavras. Tá bom? As flores, elas falam? Não. As margaridas falam? Não. Né? As tulipas falam? Não.
mas você pode sentir o seu perfume. Nós somos do jardim do Senhor. Ei, Maria, você é uma rosa do jardim do Senhor. Ei, você que está nos assistindo aí pelo YouTube, você faz parte do jardim do Senhor. Então, meu amigo, exale esse perfume. Ei, as pessoas querem sentir esse aroma em você, esse cheiro. As pessoas querem ver esperança em mim e em você. Você é uma rosa, você é uma rosa. Olha o que Ellen White fala no livro Serviço Cristão, página 9. Meu amigo, amo demais esse texto aqui. Se você perguntar, professor, qual um dos textos mais lindos a respeito das escrituras da Ellen White, esse daqui, para mim, é um dos melhores. Serviço Cristão, página 9. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Tá bom? Por isso que ao você nascer no batismo, você recebe a credencial de missionário. Rômulo, agora eu sou um pastor, é? Ei, agora eu sou um pastor, é? É, você é um pastor voluntário. Amém? Sim, você é um pastor. Você é um pastor voluntário, porque você tem ovelhas para cuidar. Você não é um pastor ordenado, que já já a gente vai falar sobre isso. Mas você é um missionário, você é alguém que agrega. Tá bom? Meu querido Cleiton, homem de Deus, que bênção lhe ver, meu servo. Amém. Deus abençoe. Queridos, então, você é um missionário, você recebeu um chamado de Deus. Professor, eu não sei pregar, eu não sei dar estudo bíblico, eu não sei cantar, eu não sei falar. Professor, será que eu sirvo para a causa? Serve. Serve. Você tem pelo menos um dom. É mesmo, professor? É, pelo menos um você tem. E qual é, hein? O amor supremo de Deus em você. E isso não existe um dom maior do que esse. O amor supremo de Deus em você. Sabe por que o mundo vai conhecer que você é discípulo de Jesus? Não é porque você canta bem, não é porque você fala bem, não é porque você dá estudo bem. Não. A Bíblia diz assim, ó, se amares uns aos outros, o mundo conhecerão que sois meus discípulos. Querido Wesley, o seu áudio está ligado, servo de Deus. Perfeito. Vamos voltar aqui à questão dessa cerimônia, tá bom? O batismo, já falamos agora sobre o chamado de Deus. Rômulo, qual o chamado de Deus para mim? Deus está lhe chamado para ser um missionário. Marcos 3,14 diz que quando Jesus chamou os 12, ele instituiu para pregar, para anunciar. Marcos 3,14. Deus convoca você, amigo, para pregar. Se possível for, pregue com palavras. Queridos, duas pessoas missionárias na Bíblia que me chamam muita atenção. A primeira foi um homem que tinha um espírito maligno. Aparece lá em Marcos capítulo 5. E os discípulos, quando viram aquele homem, ficaram pasmo de medo. Eles correram. Era um homem descabelado, nu, despido, vinha do cemitério, com cacos de telha todo cortado, uma imagem desconfigurada, mas quando ele vê Cristo, o Rei da Glória, ele se ajoelha e Jesus ali repele os demônios. E ele fez um pedido a Jesus, ele disse, Senhor, deixa eu te seguir. Jesus falou, não, você vai para a sua casa e fala à sua família. Olha aí, que bênção. Você é um missionário e onde é o seu campo de missão? Sua casa. Se sua casa não for o seu primeiro campo de missão, meu amigo, nada importa. Não adianta você salvar pessoas fora e o da sua casa perecer. Já viu esse texto? É, meu amigo. A nossa casa é o nosso principal campo missionário. Exatamente, a nossa casa. Se eu não for um testemunho na minha casa, não adianta eu ser testemunho na igreja. Infelizmente, hoje muitas pessoas usam máscaras. Eu já tive amigos, não vou recitar o nome, né? Aonde eles pregavam na igreja, davam estudos bíblicos e tinham até cargos, mas infelizmente agredia a esposa.
o nosso campo principal é no nosso lar. Se no lar você não for uma testemunha na sua casa, nada importa. Nada importa. Opa, meu querido, fale, Wesley. E repita aí, por gentileza, essa passagem de Marcos aí, qual é o capítulo e o versículo, por gentileza? Marcos 3,14. Marcos, Obrigado. capítulo 3, versículo 14. Então, esse ex-possesso queria ser um discípulo de Jesus. E Jesus falou assim, ei, não, vai na tua casa e anuncia o que Deus fez por ti. E a Bíblia diz que ele não só foi na casa dele, mas ele preparou 10 cidades, 10 cidades gentílicas que recebeu Jesus. A Decápole, Marcos fala Decápole. Decápole era uma confederação de 10 cidades. Ele pregou para 10 cidades daquilo que Deus fez na vida dele. Agora me responda uma pergunta aqui. Ele sabia falar de Jesus? Meu amigo, se ele passou 1 hora na presença de Jesus, foi muito. Mas o que ele falou do que Deus fez na vida dele através de Cristo, isso foi o essencial. Ao ponto dele preparar 10 cidades. 10 cidades. Amigo, não há desculpa. Não há desculpa. Nós somos missionários e Deus tem um propósito na nossa vida. Se Ele fez um milagre na minha vida, tenha certeza disso. É algo natural. O meu desejo vai ser testemunhar. Aleluia. Bênção de Deus. E o outro exemplo, meus amados, que nós temos aqui, é a mulher samaritana. Não é? Se você fizer uma análise, ela teve encontro com Jesus no poço e também ela preparou toda uma cidade para encontrar com Cristo. Ela deixou o cântaro, que era algo de mais precioso para ela, que era onde ela pegava a sua água para sobreviver, e correu para anunciar que tinha encontrado o Messias. Quando você tem um encontro com o Messias, você passa a abandonar a velha vida. Esse cântaro aqui representa a velha vida, os velhos propósitos, os planos, as ideias. Agora você encontrou a razão da vida. Amém? Então, Deus chama você para ser um missionário. Olha esse pensamento aqui do Charles Spurgeon. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Forte, né? Também acho. Vou repetir. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Ainda no livro Serviço Cristão, na página 9, diz o seguinte: aquele que bebe da água viva faz-se fonte de vida e depositário torna-se doador. Ou seja, antes você almejava a água, antes você buscava uma razão para viver. E agora você passa a ser o quê? O doador dessa razão que é Cristo. Perfeito? Queridos, outro pensamento, esse aqui foi um grande missionário, Carey, ele diz o seguinte: a Índia é uma mina de ouro, e eu vou descer e cavar, mas vocês devem segurar a corda. Esse pensamento desse missionário me chama a atenção. Por quê, professor? Porque muitas vezes você não tem como se desprender das suas responsabilidades e ir em um país, né, como a Arábia, como a África, e ser um missionário. Muitas vezes você não tem como fazer isso, porque você tem também os seus projetos aqui, tem seu ministério aqui. Mas você e eu podemos ser a corda. Como assim, professor, ser a corda? Através dos seus recursos, através da sua influência, você pode contribuir para ser a corda para que os missionários possam chegar a esses lugares tão distantes. Por exemplo, você do YouTube, você é um missionário, então você pode ser uma corda ao compartilhar esse link para uma pessoa, para um ser humano, e esse link é compartilhado para outros seres humanos, até chegar a multidões de pessoas que você jamais fazia ideia de que alguém ouviria a mensagem de Deus. Por isso, quando eu peço para você compartilhar o link, eu estou querendo que você seja uma corda, para que a mensagem alcance corações distantes, que nem eu e nem você imaginam. Amém? Meus amados, vamos para o próximo rito, mas antes tem um pensamento. Diz o seguinte: quanto mais próximo do céu,
quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos a terra cobiçaremos. Charles Spurgeon, outro grande pregador para o seu tempo, ele diz: quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos. Tudo bem? Bom, vamos para o próximo rito. Qual é o conselho de Tiago? Unção de enfermos. Ou seja, Deus ele comissiona presbíteros. Quem são os presbíteros hoje, meu professor? São os anciões. Os anciões são os copastores. Os anciões são os líderes voluntários que são ordenados como anciões. Esses devem visitar os enfermos e devem ungir os enfermos. Essa unção também é um rito que acontecia no Novo Testamento e também se estende aos tempos atuais. Perfeito. Hoje, na nossa igreja, nós temos mais de 10 anciões. A igreja da Aldeota foi dividida em grupos. Então, nós estamos acolhendo essas pessoas. Não só são os anciões ordenados, existem também outras pessoas que devem ser ordenadas e são ordenados. Por exemplo, os diáconos. Professor, quem são os diáconos? São as pessoas que servem a casa de Deus, são as pessoas que voluntariamente servem a casa de Deus. E para serem escolhidos, primeiro quem escolhe é o Espírito Santo, e quem confirma essa escolha é a igreja. Paulo, aliás, Atos capítulo 6, versículo 3, recebem ordem para escolher homens cheios de quem? Do Espírito. Tanto para o cargo de ancianato, como também para o cargo de anciões, tá bom? Então, aquele que é ordenado ancião, ele não precisa ser reordenado. É uma só ordenação, tá bom? E aquele que é diácono e é ordenado diácono, se ele for ser futuramente o ancião, ele tem que fazer uma segunda ordenação. É um rito que hoje se faz na igreja e é um rito que está em conformidade com o mandamento de Deus. Trouxe aqui um pensamento para os anciões da nossa igreja e da igreja que serve ao Senhor, né, em outros bairros, em outros países, a respeito do ministério voluntário e o ministério tão abençoado que é o ancianato. No manual da igreja, na página 74 e na página 75, diz o seguinte: os anciões da igreja devem ser reconhecidos pela igreja como fortes líderes espirituais e devem ter boa reputação tanto na igreja como na comunidade. Na ausência dos pastores, anciões são os líderes espirituais da igreja por preceito e exemplo. Deve procurar conduzir uma experiência cristã mais profunda e completa. Então, quero dar aqui os parabéns para o meu amigo Saulo, que é ancião da nossa igreja, e ele tem feito o trabalho de uma forma muito abençoada. Queridos, o próximo rito. Professor, a Páscoa. A Páscoa é um rito do Antigo Testamento. Ela permanece no Novo Testamento? Não, não permanece. Existe uma cerimônia que substituiu a Páscoa, tá bom? Então, está participando aqui com a gente o nosso amigo Anthony, ele faz uma pergunta pelo Zoom, diz o seguinte: a história do filho pródigo, ele já era batizado antes de sair de casa? É uma pergunta do nosso querido Anthony, né? E ao voltar, a simbologia do pai dele e revestir, eu posso imaginar como um rebatismo? Perfeito. Boa pergunta, Anthony. Excelente pergunta. Parabéns pela sua pergunta, tá certo? Querido Anthony, o filho pródigo aparece lá em Lucas capítulo 15, tá bom? Você pode acompanhar depois a história do filho pródigo. Com o filho pródigo aparecem mais duas histórias, a história da dracma perdida e a história também da ovelha, né? A ovelha perdida. Querido Anthony, na realidade, ali não são histórias reais, ali são parábolas, não é? Então, por que ali não fala num rebatismo? Porque, de uma forma metafórica, Jesus fala ali de um menino mais novo que abandona a casa do pai, vai curtir a vida no mundo, curtindo a vida adoidada. Lembra desse filme, amigo Cleito? Curtindo a vida adoidada. E aí ele, quando o dinheiro acaba, quando a amizade vai embora, ele volta, né? E aí o pai recebe de braços abertos. Bom, ali é uma parábola. Qual é o objetivo dessa parábola? Dizer que o amor do pai é um amor incondicional e que Deus nos ama mesmo estando distante e mesmo estando próximo. E quando você retorna,
você é recebido com os braços do Pai. Diferente do irmão mais velho, né? Que em vez de receber o irmão mais novo com alegria, ele recebeu fazendo críticas. Cuidado, querido, você que já frequenta a igreja, você que já tem muito tempo de fé, quando um filho de Deus retornar à casa do Senhor, não critique, não exclua, não se sinta melhor do que ele ou do que ela. Receba com alegria e com amor. Tenha a atitude do pai amado da parábola, tá bom? Ah, mas ele só vive saindo e só vive voltando. Não importa, meu amigo. O importante é que ele estava morto e reviveu. Aí o meu amigo Anthony perguntou, professor, ali ele estava batizado ou ele foi rebatizado? Eu digo para você, querido Anthony, que ele tanto foi batizado como foi rebatizado. Através de quê, professor? Dos braços do Pai. Dos braços do Pai. Então, já que é uma parábola, poderemos entender que os braços do Pai seriam uma espécie de batismo. Então, você que está distante aí dos caminhos do Pai, os braços do Pai está esperando para lhe abraçar. Amém? E tenho certeza que você vai passar por um batismo nos braços do Pai e também passar por um batismo nas águas. Tudo bem? Nós temos aqui no YouTube pessoas perguntando aqui de uma forma muito especial. O Anthony diz assim, eu lembro desse filme. Pois é, Anthony, foi só para a gente poder dar um tom aí de brincadeira, mas é sério, né? Perfeito. Queridos, então, nós aprendemos sobre a questão dos líderes, né? Deus chama cada líder e capacita. Agora, sobre a Páscoa. A Páscoa, meus amigos, foram substituídas, essa cerimônia, pela ceia e pelo lava-pés. Tem muitas igrejas que fazem essas cerimônias separadas. E muitas delas só fazem a ceia. Professor, está errado, Eu não diria que está errado. Eu diria que está incompleto. Porque a Santa Ceia, ela deve ser feita juntamente com a Páscoa. Professor, eu não sou batizado na igreja adventista. Eu posso participar da Santa Ceia? Pode, mas com uma condição. Você tem que saber o que você está fazendo. Eu posso participar do lava-pés também? Pode, mas você tem que saber o simbolismo do lava-pés. Professor, essas duas cerimônias é uma só ou são cerimônias distintas? É uma cerimônia só. É tanto que a Bíblia diz que as duas apresenta juntas, tá bom? O que representa o lava-pés? Humildade. Humildade. Lembra que quando Jesus chegou na casa e eles ficaram procurando saber quem deveria lavar os pés do outro, havia um costume, já que estamos falando em costume, né? Havia um costume, uma tradição de, se meu amigo Saulo fosse me visitar aqui na minha casa, um dia ele vai vir, em nome de Jesus. Agora o negócio está meio conturbado, mas quando ele vier, era costume, se fosse nos tempos bíblicos, era o seguinte, eu teria que pagar um servo para lavar os pés do Saulo. Porque a caminhada naquele tempo era a pé. Então, as estradas não eram asfaltadas, querido Cleito, que trabalha aí diretamente com as estradas, né? As estradas não eram asfaltadas. As estradas eram as carroçais, estradas barrentas. Então, ao você chegar no estabelecimento, eu teria que pagar, meu amigo Cleito, um servo para lavar os pés do Saulo. Era uma forma de boas-vindas. Era uma forma de receptividade. Lembra da Maria Madalena, quando lavou os pés do Senhor com as lágrimas e enxugou com seus cabelos? Então, era uma tradição. E os discípulos estavam reunidos ali, esperando quem ia lavar os pés um do outro. Já pensou? Aí, Cristo... Gente, que cena forte. Dá para você imaginar essa cena? O Rei da Glória, o Deus eterno em carne e osso, se inclinando ali diante de pecadores como nós, lavando os pés. Gente, se isso daqui não for humildade, em nome de Jesus, me mostre o que é. O Criador, o Ser Divino, Cristo, o Deus Eterno, lavando os pés de pecadores. Eu acredito que aquilo dali entrou a seco na garganta de Pedro, sabe? Por que Pedro, Romo? Porque Pedro, quando viu Jesus lavando os pés, disse assim, você não vai lavar meus pés? Aliás, não. O Senhor não vai lavar meus pés? Jamais, que conversa é essa? Aí Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Eu acho que Pedro era o seguinte, Pedro não era 8, era 80, né? Ele disse, Senhor, não leva só os pés, não leva a cabeça, leva tudo. Ele disse, não, Pedro, só os pés.
Só os pés que basta. Então, o lava-pés é humildade. De preferência, você deve lavar os pés de uma pessoa que você teve uma contenda, de uma pessoa que você teve uma questão, tá bom? Geralmente, onde você tem mais contenda e questão é na nossa própria casa, né? Então, por isso que é aconselhado você lavar os pés da sua esposa e a sua esposa lavar os seus pés, tá bom? E a Santa Ceia, que é uma cerimônia aberta, tá bom? Uma cerimônia aberta, aonde todo aquele que entende pode participar, aonde você come o pão e bebe o vinho, tá bom? Lembrando que o pão e o vinho são símbolos do corpo e do sangue de Jesus, tá? Não são o corpo de Jesus e o sangue de Jesus, como alguma igreja fala aí, tá? Como a igreja de Roma fala aí. É um símbolo. Fazer essas coisas em memória de mim, tá bom? Professor, então nós temos que entender o significado da Santa Ceia. Exatamente. Santa Ceia representa duas mensagens. A morte de Cristo, quando você quebra o pão e mastiga, tá bom? E a volta de Jesus, quando ele vier a esse mundo e quebrar esse mundo com o seu poder e com a sua glória. Queridos, esse aqui é o assunto do domingo, tá? Eu vou guardar, amigo Saulo, esse assunto aqui para amanhã. Amanhã nós vamos ter uma psicóloga com a gente, doutora Vânia, tá bom? E vamos falar sobre casamento, sobre relacionamento, tá bom? Amigo Saulo, você tem alguma pergunta aí para a gente? Alguma coisa que nós podemos abordar para concluir? São 9h28, meu querido. Não, a pergunta que eu coloquei aqui no Zoom, eu já tinha tirado lá do YouTube, foi o Antônio que fez. Só replicar aqui um comentário que o Antônio fez, eu achei muito pertinente e interessante aqui. Ele falou assim: obrigado. Essa pergunta foi baseada no comentário de quem tem o receio de, após se batizar, ter medo de pecar novamente. Então, um bom ponto aí que o professor Rômulo colocou aí. Às vezes, até quem é recém-batizado, né? Às vezes, nós mesmos somos o nosso pior inimigo, né? Porque a gente se cobra muito, né? E, às vezes, eu posso estar falando para alguém que já teve esse sentimento, né? De caiu, pecou, e a própria pessoa se julgando e se condenando e sabendo que Jesus está de braços abertos a nos perdoar, né? 70 vezes 7, se possível. Que a gente tenha consciência do amor de Cristo por nós, que nós somos muito preciosos para Ele. Amém, Saulo. Lindas palavras, Saulo. Que Deus abençoe. Que Deus continue te usando. Opa, fale, Wesley. Fale, querido. Nessa linha aí do pensamento do Saulo aí, onde ele tirou essas palavras, eu lhe pergunto, existe algum conflito entre o livre-arbítrio e o perdão dos pecados? Querido Wesley, boa pergunta, excelente pergunta. O livre-arbítrio é algo que Deus dá, não é isso? E o querer pecar é algo que você decide. É algo que você decide. O diabo, por mais sagaz que seja, por mais sedutor que possa ser, ele não tem poder de lhe obrigar a pecar. Você decide pecar, tá bom? E lembrando que pecado, amigo Wesley, não é só uma atitude, né? Pecado também é um estado, não é? A gente não decide pecar. A gente peca porque é pecador, entende? Então, dentro dessa temática do pecado, é que a gente se considera impossível nós se salvarmos. Humanamente, sim, é impossível. Só que, pela graça de Deus, é possível. E é isso que é o mais lindo que a Bíblia diz. Aquele filho pródigo, quando ele estava exatamente ali no mundo, ele olhou para o céu e a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele disse, eu vou ter com meu pai. Eu vou ter com meu pai. Né? Talvez ele me receba pelo menos como um servo. Ou seja, ele havia gastado toda a finança, ele havia gastado todo o dinheiro. E ao ele gastar ao dinheiro, ao ele solicitar a finança, a herança, de uma certa forma, ele estava dizendo, pai, para mim tu morreu. Porque só era certo receber a herança, amigo Anthony, depois da morte do pai. O pai não havia morrido. Então, quando ele pediu a herança, de uma certa forma, ele sepultou a morte do pai. Porque ele só podia receber a herança depois que o pai morresse.
Então, quando ele pediu a herança que me parte, ele disse assim, pai, para mim tu és morto. Eu quero curtir minha vida. E quando ele retornou, o pai recebeu. Amém? Então, meu amigo Wesley, pecar é uma decisão sua, mas também ser salvo e ser batizado com os braços do Pai é uma decisão também que cabe a mim e a você. Amém? Amém. Eu quero fazer um apelo ao seu coração. A você voltar para os braços do Pai. Não sei quanto tempo você está distante. Não sei quanto tempo você está longe da casa do Pai. Essa música fala aqui de uma promessa, de um abraço. Não sei se você vai receber críticas do irmão mais velho, mas o Pai está pronto para te receber. Pai, tantos falam mal de mim, do meu jeito de agir, do meu jeito de falar. Mas sei que me entendes bem, e agora sei que eu também lá no céu irei morar. Pai, sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais. Dá pra me aceitar assim? Eu vou tentar mudar. Preciso ouvir tua voz dizendo: vem como está. Me aceitas, ó meu Pai. Sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais. Dá pra me aceitar assim? Eu vou tentar mudar. Preciso ouvir tua voz dizendo: vem como está. Me aceitas, ó meu Pai. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado porque nós sentimos o teu abraço. Muito obrigado porque essa temporada nos fez retornar à casa do Pai. Muito obrigado porque nós temos frutos desse ministério. No último sábado desse mês, Eliane, seu esposo, outras pessoas mais já decidiram descer as águas, como forma de aceitação, como forma de perdão e como forma de recomeço. Muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Muito obrigado por essa temporada. Muito obrigado, Pai, por esse canal que tem sido bênçãos. Muito obrigado, Pai, pelos teus instrumentos que o Senhor tem levantado para nos dar esperança em um mundo tão terrível, em um mundo tão bizarro que é o que nós vivemos. Senhor, muito obrigado por nos aceitar como filhos e filhas. Agora nos dá a tua graça para pregar o teu santo evangelho. E um dia podemos sentir o teu abraço, o teu calor e os teus olhos sobre nós. Em nome do Cristo eterno. Amém. Querido Saulo, considerações finais. Meu querido, agradecer de novo. Tivemos uma grande participação hoje, Rômulo. Até 38 visualizações hoje, então, grande bênção. Falando em números, a gente pede, por que a gente pede, estava olhando aqui agora, por que a gente pede para vocês curtirem, né? Em maio, no mês de maio, o link da Escola Bíblica apareceu nas pesquisas no YouTube 7.000 vezes. 7.000 vezes que alguém pesquisou qualquer palavra adventista, aldeota, Fortaleza, Jesus, apareceu o nosso link lá na pesquisa, 8.000 vezes. E 10% dessas pessoas costumam clicar e abrir e ver algum vídeo. Então, ou seja, pessoas que não conhecem a igreja, pessoas que não conhecem o Rômulo, não conhecem o Saulo, não conhecem o Wesley, clicaram. Então, em média, a gente tem 20% das pessoas que visualizam o nosso canal vêm de fontes externas, não vem dos nossos links que a gente passa no YouTube, no WhatsApp, vem de fontes externas que a gente não conhece. Então, é muito bacana ver realmente a palavra de Deus sendo propagada aí, com a ajuda de vocês aí, com os likes. Agora, Rômulo,
a gente tem uma estatística que ela fala de visualizações únicas, que, por exemplo, hoje teve 38 visualizações, mas não necessariamente foram 38 pessoas que viram. Pode ser que uma pessoa entrou, saiu e entrou de novo, aí conta 2 vezes. Mas como visualização única, pessoa única, foram 460 pessoas que visualizaram o nosso canal. Só que a gente só tem 263. Então, ou seja, tiveram mais ou menos aí umas 140 pessoas que visualizaram o nosso canal e não se inscreveram. Então, é também importante se inscrever no canal aí. Voltando aqui sobre a enquete, ô Rômulo, concluí a enquete, eu vou te mandar depois no WhatsApp o resumo. A maioria escolheu as profecias de Daniel, tá? Só que vocês viram lá que eu fiz outras perguntas, né? Peguei o endereço, que é para a Martinha pagar a dívida dela, para não ter mais desculpa da pandemia. Agora a gente tem o endereço de vocês para mandar os brindes. A Martinha, não sei se ela está aí. Mas a gente vai estar mandando aí um brinde aí para vocês. Vou me virar aqui nos 30, dar um jeito. Aí eu perguntei, qual é o horário que você mais prefere assistir? Se é no sábado às 9, se é no domingo às 5 e tal. Aí, Rômulo, é um desafio para você. Aí, você que... não combinei com ele, viu, pessoal? Viu, Wesley? E o Cleiton? Não combinei, vou pegar o Rômulo de surpresa. A maioria escolheu Profecias de Daniel para a próxima temporada. Eu acho até legal, porque você, para ver Apocalipse, você tem que conhecer Daniel, né? Só que quando eu filtro por horário, a turma que habitualmente assistia de sábado prefere Daniel. Mas a turma a turma que assiste no domingo preferiu Daniel. Quando eu filtrei a turma que prefere no sábado, eles preferiam temas proféticos. Eu não sei se você vai fazer Daniel para todo mundo, que foi o que a maioria optou, ou se você consegue depois aí fazer personalizado pelo público de cada horário, que eu fiz a pesquisa do horário justamente para entender o gosto do público específico, né? Como também tem uma turma, a maioria prefere ver pelo YouTube do que ver pelo Zoom. Então também tem mas foi bem equilibrado, foi uma leve maioria. Então, isso aí, obrigado por você participou, está se envolvendo, está ajudando a gente a melhorar. A gente tem sempre algo a melhorar e vocês estão contribuindo, ajudando, seja curtindo, compartilhando ou respondendo a pesquisa. Muito obrigado de coração mesmo a todos vocês. Perfeito, Saulo. Nós que agradecemos, Saulo, a participação de você do YouTube, que é nosso missionário virtual, ao Saulo que fez essas pesquisas que são muito importantes. Saulo é nosso braço direito aqui, ele também faz essas pesquisas, Deus abençoe a vida dele. Então, Saulo, só para a gente recapitular, no sábado pela manhã nós vamos estudar temas apocalípticos diversos, né? E no domingo à noite, no caso à tarde, né, perdão, seria as profecias de Daniel. Então, seria 2 temas diferenciados, não é isso? Isso. Perfeito. Então, está aí lançado o desafio, professor. Ou Daniel para todo mundo, mas no consolidado é o Daniel, mas você que diz aí, você que manda aí. Aí o desafio para o professor Rômulo, vamos orar a Deus para que o Senhor capacite, e está lançado o desafio. Saulo, obrigado, você do YouTube, obrigado conosco, que esteve até agora. Deus abençoe, gente. Eu quero só que você coloque aí no Zoom e no YouTube, amigo Saulo, o seu nome completo, para a gente poder emitir o seu certificado, né, Saulo? Você que participou dessa temporada Ensinos de Jesus, você tem direito a um certificado. Então, coloque o seu nome aí completo, tá bom? E eu quero lhe entregar um certificado, tá bom? Assinado aí. Também pedir para mandar no teu WhatsApp, porque o chat às vezes some, aí se puder mandar no grupo aí da escola ou no WhatsApp do professor Rômulo, também vai ser bom. Perfeito. Poder então, mandar. A pesquisa já ajudou nisso, que eu já vou ter o endereço para poder mandar aí. Quem não tiver podendo ir para a igreja, eu mando entregar em casa aí o certificado aí. Ó. Perfeito, Saulo. Então, assim, você também pode, através do grupo do canal do Estudo Bíblico e através também do grupo de WhatsApp, e o meu WhatsApp diretamente, você pode mudar o seu nome para a gente poder emitir o seu certificado, tá bom? Saulo, um abraço. Parabéns aí pelo seu trabalho, seu desempenho. Parabéns você que também faz parte desse ministério no YouTube. E parabéns você do Zoom. Que Deus abençoe você, José Arimateia, a Nilena. Deus abençoe você também, Cleito. Saudades, meu amigo Wesley também, a Vládila, a família da Beth. E um sábado maravilhoso para vocês. E até próximo sábado, pela graça de Deus, né, Saulo? E lembrando, Saulo, que hoje tem o nosso estudo do santuário, né, Saulo? Isso. Hoje vai ser às 18h15, tá, meus amigos? Essa mudança de horário
faz parte da programação. Nos perdoe por isso, tá? Um ótimo sábado. Arimateia. Às 4 horas também tem um estudo aqui com auxiliar a Saulo aí, que vai falar do Apocalipse aí. 4 horas tem um estudo das profecias do Apocalipse com o nosso professor Saulo. Benção. José de Arimateia, um abraço, meu irmão. Valeu, Saulo. Feliz sábado. Feliz sábado. Ô, Rômulo.